Oi, pessoal. Boa tarde novamente. Professora Regiane Félix, de Geografia aqui, falando com vocês. Nós vamos falar agora da continuidade sobre o conteúdo que a gente estava falando na última aula, na aula 1, sobre o processo de urbanização no Brasil, com ênfase na favelização das cidades. Como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, na última aula, na aula anterior, nós ficamos com essa pergunta: o que seria esse planejamento? Porque, para poder a gente relembrar o que a gente estava falando, a gente estava mencionando por que aconteciam esses processos de favelização. Porque as pessoas saíam dos seus lugares de origem e iam para outros lugares para tentar a vida. E nesse fluxo de pessoas, de vidas, de sonhos, muitas vezes as cidades não conseguiam acompanhar, né? Então, para isso, é necessário um planejamento. Então, a gente vai falar agora do que seria esse planejamento. Como que as cidades se programam para receber esse fluxo de pessoas. Às vezes não tem como. Às vezes se vem surpreendido, como foi o caso do pessoal venezuelano que entrou no nosso território e quando a gente foi ver, a gente estava tomado de venezuelanos. Então, às vezes, a gente não tem como controlar isso. Mas, devido a algumas políticas de planejamento, hoje está sendo mais fácil a gente conseguir controlar, reagir às adversidades, combater alguns impedimentos, violência, enfim. Então, vamos continuar, né? O que é o planejamento em si? O planejamento é uma intervenção do Estado na cidade. O Estado, eu sempre falo, Estado com E maiúsculo, sempre a nação. Então, é o poder, é a intervenção que o Brasil tem sobre determinada cidade. Existe para alterar e dirigir aquela cidade na forma considerada necessária e desejável pela sociedade. Então, tem que ser de comum acordo, que seja bom para o Estado, que seja bom para a cidade, que seja bom para a população. Não pode ser somente bom para um lado, tem que ser bom para todo mundo. Qual o instrumento no Brasil que trata da política urbana e do planejamento urbano? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem o Planurb e tem o Plano Diretor. Então, Campo Grande, eu penso, vejo, percebo, analiso que é uma cidade bem estruturada e está precisando se adaptar um pouco ainda, mas ela está conseguindo acompanhar esse processo de desenvolvimento. Então, é o plano diretor que facilita, tá? O plano de planejamento urbano, sim, e o plano diretor é aquele que vai fazer esse desenvolvimento fluir, onde tem todas as regras, onde tem todas as exigências, todas as necessidades que a população, que o município precisa, tá? Então, segundo a Constituição Federal do Brasil e a política urbana, na Constituição Federal trata da questão política urbana, no artigo 182, 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o bem-estar é essencial. Não adianta visar só recolher tributos. Eu tenho que devolver alguma coisa de qualidade para a minha população também. Então, o plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, isso é obrigatório. Cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, ele não é obrigatório. Agora, quando o censo bateu lá, viu que aquela cidade já comporta 20 mil habitantes, acima disso, é necessário que um plano diretor seja elaborado e aprovado pela Câmara Municipal, beleza? E ele é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão. Ele vai pensar em tudo. Ele vai pensar em desenvolver, ele vai pensar em expandir e ele vai pensar na população.
Ele vai pensar o que aquela atitude vai interferir na vida daquele ser humano, na vida na rotina daquele bairro, entendeu? Então, quais são os impactos, quais são os benefícios? É isso que ele precisa se preocupar. A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas pelo plano diretor. Então, ainda de acordo com o artigo 182, fica claro que a responsabilidade pela política urbana no Brasil é do poder municipal, ou seja, cabe cada município prover meios que tornem a sua cidade um espaço de convivência melhor. Por isso que nós temos aqui no Brasil algumas cidades que são mais desenvolvidas. Nossa, eu quero morar em tal lugar porque lá é a melhor cidade do Brasil. Por quê? Porque tem um plano diretor que funciona, tá? Vale salientar que tal situação é alcançada quando a cidade atende requisitos básicos que envolvem sua função social. Dentre esses requisitos, podemos destacar: gente, tem que ter uma habitação digna para a população. Como que você vai cobrar IPTU? Como que você vai cobrar taxa de energia, de iluminação pública, ou então de saneamento, se você não oferece isso para a sua população? Você tem que ter o objetivo de dar um transporte público de qualidade, que não tenha ar-condicionado, mas que ele funcione, pelo menos que tenha um assento decente para você sentar e viajar. Que você não caia do banco do ônibus quando ele fizer uma curva, entendeu? Ou que você se corte num parafuso que está mal colocado. Então, são qualidades de vida que você precisa ter. Então, ele também tem que visar a questão do lazer. Campo Grande, eu percebo também que tá bem estruturada quanto a isso. Praticamente todos os bairros têm uma pracinha com aquela academia ao ar livre, onde as pessoas podem se exercitar, onde as pessoas podem viver em harmonia, sabe? Podem construir amizades, podem se relacionar. Então, esse plano diretor também tem que focar na parte do lazer, tá? Afinal, todo mundo está todo dia estressado, é trabalho, é faculdade, é isso, é aquilo, é filho, é janta, é almoço, é tudo que acontece, entendeu? O cachorro que destruiu o sapato, enfim. Você precisa ter um lugar, um momento de lazer, tá bom? E trabalho. A população não vive sem trabalho. Uma sociedade não vive sem trabalho. Então, esses 4 pilares aí são fundamentais. A gente precisa ter habitação digna, o direito de ir e vir com o transporte público de qualidade, o lazer para que as pessoas possam viver e não apenas existir, porque tem uma diferença muito grande nisso. As pessoas hoje, elas só existem. Trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. É necessário ter um momento de lazer. É necessário você parar 5 minutos para poder tomar um sorvete com seu filho, com seu pai, você olhar como está o céu estrelado. Então, você precisa ter esse momento de lazer. E trabalho, porque sem trabalho a gente não tem nada. A gente não tem casa, a gente não tem vida, a gente não tem dignidade, infelizmente, né? E quais ferramentas auxiliam na construção do planejamento urbano desse documento? É o plano diretor, que a gente falou um pouquinho, o estatuto da cidade e a participação popular. O plano diretor vai dar as diretrizes, o estatuto da cidade vai dar as diretrizes. Mas não adianta nada a gente ter um plano diretor maravilhoso, um estatuto da cidade maravilhoso, mas se a população é acomodada. Está vendo todos os dias aquele ônibus atrasar, caindo aos pedaços, onde tem parafuso solto, onde o banco está solto e ele não fala, não faz nada. Está vendo que está sem esgotamento na sua rua, está sem segurança na sua rua e não faz nada. Entendeu? Então, a participação popular é também crucial, tá? Mas o que são esse plano diretor, o estatuto da cidade? E como que funciona a participação popular? Gente, no próximo vídeo, no próximo que eu vou fazer, a gente vai adentrar, porque é um pouco mais complexo, falar sobre o plano diretor, falar sobre o estatuto da cidade. Mas eu preciso falar um pouquinho agora com você sobre a participação popular. Cada cidadão, cada indivíduo é protagonista. Então, você tem o direito de chegar e questionar por que uma obra foi paralisada, por que um hospital foi fechado,
Por que uma escola foi fechada? Quais foram as medidas que foram feitas para atender aqueles alunos que não estão mais naquela escola? Entendeu? Então, a população é a principal peça dessa engrenagem. Se a gente não tiver esse entendimento que nós somos fundamentais, que nada funciona sem o ser humano, sem a nossa decisão, sem a nossa participação, sem a nossa força de vontade, a gente não chega a lugar nenhum. Entenderam? Então, hoje, eu vou deixar essa reflexão para vocês. O que vocês têm feito para participar? O que nós temos feito para participar? O que a gente tem cobrado? A gente vê a rua cheia de buraco e o que a gente tem feito? Nada, praticamente. A gente fica esperando que a prefeitura vá lá e cumpra a parte dela. Mas nós temos também o direito de chegar lá e fazer um requerimento. Olha, na minha rua tem um terreno que está cheio de mato, está trazendo animais para dentro da minha casa. Vou protocolar aquilo dali e eles vão ter que me dar uma resposta. Ou eu posso ir lá na prefeitura e falar assim, olha, tem uma árvore gigantesca na minha rua, de frente para minha casa, que está afetando o fornecimento de energia da minha casa. A minha luz fica oscilando o tempo todo. Então, você está formalizando o seu pedido, você está participando. Não estou dizendo para fazer reivindicação, greve, baderna, nada disso. São ações que nós temos o direito de fazer e não desempenhamos o mínimo. Então, você vê que em dias de chuva, uma rua muito movimentada vira um rio e ninguém consegue atravessar de um lado para o outro. Então, você tem o poder de chegar lá e questionar por que nada foi feito ainda, entendeu? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai adentrar na questão do plano diretor, do Estatuto da Cidade e como funciona essa participação da população. Pensem, entendeu? No que vocês têm contribuído, que vai ser bem bacana, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!